Imagina que tua carga não é um objeto inerte. Imagina que é uma besta adormecida, um dragão enrolado de 30 toneladas, com uma tensão interna tão violenta que um único erro pode despertá-lo. Transportar uma bobina de aço não é um trabalho de logística, é um ato de equilíbrio sobre o fio da catástrofe. Hoje não apenas te contaremos por que é tão perigoso. Te levaremos dentro da cabine, a mente do condutor e a física mesma do aço, em uma viagem onde cada quilômetro é uma declaração de guerra contra a gravidade e o caos. Prepara-te, que isto não é uma simples viagem. Um dragão enrolado, a física explosiva da bobina. Para compreender o perigo, devemos olhar dentro do monstro. Uma bobina de aço não nasce como um cilindro compacto. Sua criação é um processo de dominação industrial. Começa como uma lâmina delgada e ardente, um rio contínuo de aço que flui a temperaturas capazes de distorcer o ar à sua volta. Esta lâmina é conduzida, com uma precisão brutal, em direção a um núcleo ao redor do qual começa a enrolar-se. Mas não é um enrolamento suave, como o de um fio. É um processo de coerção extrema, onde rolos com a força de titãs esmagam e comprimem cada volta contra a anterior, sob pressões que se medem em toneladas por polegada quadrada. O aço, ainda maleável pelo calor, cede e adota a forma imposta. Depois vem o resfriamento. E é aqui onde se forja a armadilha. Ao resfriar-se, o metal se contrai. Mas não o faz de maneira uniforme. As camadas externas, que resfriam primeiro, comprimem as internas, que ainda retêm calor e volume. O resultado final é uma massa aparentemente quieta, mas atravessada por tensões internas monumentais, forças que se empurram e contrapõem em um equilíbrio precário e forçado. Imagina uma mola gigante, comprimida até seu limite absoluto e soldada para que não se mova. Ou uma serpente de aço, enrolada sobre si mesma com tanta força que cada músculo metálico está à beira do espasmo. Esta bobina não é um objeto passivo. É um depósito de energia potencial letal, uma bomba cinética que pesa 30 toneladas. Qualquer insulto, uma vibração excessiva e ressonante, um golpe seco, uma fixação que permite um mínimo balanço, pode ser a chave que libere essa energia acumulada. Não explode com fogo, mas com movimento, uma liberação violenta que pode fazer com que a bobina estoure suas amarras, que se desenrole de um salto ou que simplesmente rode com uma força imparável. Esta é a verdadeira natureza do inimigo. Não é o peso, é a tensão. Não é a massa, é a fúria contida. O jogo da morte. Os 3 estilos de carga e seus apelidos. Diante de uma besta assim, a primeira e mais crucial decisão é como apresentar-lhe batalha. Como colocá-la sobre o reboque. Aqui não há lugar para a improvisação ou a preferência pessoal inocente. Há 3 caminhos, 3 filosofias de risco, e cada uma leva um nome que é, em si mesmo, um grito de advertência. Estes apelidos não são piadas de caminhoneiros. São a sabedoria sangrenta da indústria condensada em uma palavra. O primeiro método se chama, sem rodeios, suicídio. O segundo é o shotgun, espingarda, e o terceiro, aparentemente inocente, é o eye to the sky, olho para o céu. Cada nome é um mapa perfeito do perigo que acarreta. No estilo suicide, a bobina é colocada com seu eixo horizontal e o mais crítico, com o olho, o buraco central vazio, apontando para as laterais do caminhão, paralelo aos lados do reboque. A física do perigo aqui é clara e pessoal. Se a bobina se solta e roda, seu movimento natural não será para trás nem para os lados de maneira significativa. Rodará diretamente para frente, em linha reta, impulsionada pela inércia da frenagem ou da aceleração. E o que está diretamente à frente é a parte traseira da cabine do trator, um frágil refúgio de alumínio e vidro diante de um ariete de 30 toneladas. É um risco que não se compartilha. É um pacto privado entre o condutor e a fatalidade. O estilo shotgun gira a bobina 90 graus. Agora o olho olha para frente e para trás, alinhado com o eixo longitudinal do caminhão. Aqui, o perigo muda de direção. Se esta bobina se libera, não tem um caminho claro em direção à cabine. Em vez disso, tem o potencial de deslizar ou ser lançada para os lados, em direção às faixas adjacentes, como um projétil massivo disparado pela inércia. Sua ameaça já não é apenas para o condutor, mas para qualquer automóvel, caminhão ou família que viaje ao seu lado. É um risco externalizado, uma responsabilidade dispersa no trânsito.
Finalmente, está o Eye to the Sky. Aqui, a bobina é colocada de pé como um rolo de papel gigante com o olho olhando verticalmente para o céu. Nesta posição, a besta parece domesticada. Não pode rodar. A física a torna estável. Parece a opção sensata, a óbvia. Mas, como veremos, é uma ilusão que colide contra a dura parede da realidade econômica e logística. Estes não são métodos de carga, são declarações de estratégia em um jogo onde as fichas são vidas. Suicide, o pacto fáustico do condutor experiente. Dada a descrição anterior, a lógica simples gritaria que ninguém em seu juízo perfeito escolheria o método suicide. No entanto, ocorre o contrário. É o método mais comum, e muitos dos caminhoneiros mais experientes o defendem com a veemência de quem conhece um segredo amargo. Por quê? Porque neste duelo de morte com a física, suicídio oferece um paradoxo. É o mais perigoso em caso de falha, mas também pode ser o mais controlável quando se executa à perfeição. A razão é dupla. Primeiro, a praticidade operativa. Carregar uma bobina em posição suicide é rápido. Uma empilhadeira com uma simples rampa côncava pode aproximar-se pela lateral, deslizar a bobina sobre o reboque e retirar-se em minutos. Segundo, e mais importante, a fixação. Nesta posição, as correntes ou cintas de amarração podem passar diretamente através do olho vazio da bobina. Isto cria uma ancoragem de uma eficiência brutal. A corrente não apenas rodeia a besta, a atravessa, criando um ponto de fixação central e extremamente resistente que aproveita a própria estrutura rígida do rolo. Além disso, ao estar deitada, a tensão interna da bobina, essa mola gigante, mantém-se contida em um plano horizontal, o que para muitos especialistas resulta em um comportamento mais previsível durante a viagem, com menos tendência a caminhar ou vibrar de formas estranhas se estiver bem assegurada. Por isso, quem domina esta técnica não a vê como uma temeridade, mas como uma arte letal. É a aceitação consciente de um risco total, a aniquilação pessoal em caso de erro, em troca de um grau de controle total sobre a carga. É um pacto fáustico onde o condutor troca segurança por domínio, confiando em que sua habilidade, sua experiência na tensão de correntes e sua meticulosa inspeção serão o dique que contenha a fúria do aço. Aqui não há margem para o erro, a pressa ou a mediocridade. Um cálculo mal feito, um elo desgastado e ignorado, uma corrente com a tensão incorreta, e o pacto se rompe. E neste estilo, quando o pacto se rompe, não há segundas oportunidades, nem histórias para contar. Shotgun e Eye to the Sky, quando o cliente e a física decidem. Mas a estrada não é governada unicamente pela valentia ou pela perícia de um só homem. Frequentemente, a escolha do método é forçada por dois tiranos: as dimensões físicas da besta e os caprichos do cliente que paga. O estilo shotgun não costuma ser uma escolha de gosto, mas de necessidade. É empregado quando a bobina é tão larga que, colocada em suicide, sobressairia perigosamente das laterais do reboque ou seria fisicamente impossível assegurá-la corretamente através do olho com os pontos de ancoragem disponíveis. Também é uma imposição comum das fábricas ou destinos finais. A forma como uma planta siderúrgica carrega seu produto ou como a fábrica receptora necessita descarregá-lo, seja com ponte rolante, empilhadeira lateral ou tenazes especiais, dita a orientação. O cliente manda e o caminhoneiro obedece, embora isso signifique mudar o vetor do perigo de uma frente pessoal para uma pública, arriscando meio mundo na estrada, como bem diz a gíria. Depois há o Eye to the Sky, o método que promete paz e estabilidade. Seu limite, no entanto, é numérico e econômico. Para bobinas leves, geralmente de alumínio ou aço fino que não superam as 20.000 libras, pode ser viável. Mas tenta isto com um colosso de 30 ou 40 toneladas. Primeiro, necessitas de um guindaste monumental com tenazes especiais que abracem o diâmetro exterior da bobina para levantá-la e colocá-la de pé com precisão milimétrica, equipamentos caros e escassos que não estão em cada cais de carga. Segundo, assegurá-la. As amarrações tradicionais por cima, em cruz, não oferecem a fixação positiva e antiderrapante de uma corrente que atravessa o olho. A bobina pode balançar, e a força G em uma curva poderia incliná-la além do ponto de não retorno. Terceiro, e mais decisivo, está a utilidade. Uma bobina carregada verticalmente é uma dor logística para o destinatário, que normalmente necessita do material em posição horizontal para desenrolá-lo em suas linhas de produção. Girá-la de novo custa tempo, equipamento e dinheiro.
Em uma indústria onde as margens são estreitas e os prazos são deuses, o Eye to the Sky é descartado não por ser inseguro, mas por ser impraticável e antieconômico. Por isso, a balança se inclina uma e outra vez em direção aos métodos horizontais, em direção ao suicide ou ao shotgun, onde a eficiência e o custo vencem a segurança ideal. É uma escolha crua, que revela que no transporte de bobinas, a física e o balanço final têm a última palavra. Além do homem, regulamentações e o peso da lei. Diante desta trindade de perigos, a besta explosiva, os métodos de risco calculado e as pressões econômicas, seria ingênuo pensar que tudo se deixa ao critério e à coragem do indivíduo. A arte letal do condutor deve existir dentro de um marco de ferro, um conjunto de regras desenhadas para substituir, na medida do possível, a vara de medir da experiência pela precisão da ciência. Nos Estados Unidos, este marco se chama a FMCSA, a Administração Federal de Segurança de Autotransportes. Suas regulamentações para o transporte de bobinas de aço não são sugestões, nem boas práticas. São lei. E são extraordinariamente detalhadas. Ditam o número mínimo de amarrações, o tipo de material, correntes de grau de transporte específico, não cabos quaisquer, a capacidade de tensão de cada elemento, os ângulos de fixação, a forma correta de passar as cintas através do olho ou ao redor do corpo, e inclusive os pontos de inspeção obrigatória antes e durante a viagem. Estas normas existem por uma razão brutalmente simples. Quando uma bobina de 30 toneladas se solta, não há herói que a detenha, não há freio de emergência que valha. O aço não tem compaixão, não entende de erros honestos. Portanto, a lei tenta eliminar o erro. Obriga a que a arte se submeta à ciência. Exige que a confiança na experiência pessoal seja respaldada com cálculos de resistência, com equipamentos certificados e com procedimentos padronizados. Para o condutor, isto significa que seu trabalho não termina com dominar a técnica do suicide. Deve também ser um meticuloso contador da força, um inspetor obsessivo de elos e manilhas, um burocrata de sua própria sobrevivência. Porque em caso de acidente, não bastará dizer "eu sou especialista". Será preciso demonstrar que se seguiu a lei ao pé da letra. É o peso da lei, um contrapeso necessário à monumental e aterradora liberdade que acarreta ter uma besta de aço amarrada às tuas costas. Mas dominar a teoria e a lei é apenas o primeiro movimento neste xadrez mortal. Porque uma vez que a besta está sobre o reboque, começa a verdadeira batalha. Uma guerra de engenharia, planejamento militar e fortaleza mental que se trava metro a metro no silêncio aterrorizador da estrada. Engenharia e estratégia. A besta está assegurada. As correntes, tensionadas segundo a lei. Mas este é o momento onde a verdadeira prova apenas começa. Subir na cabine com uma bobina de aço às tuas costas não é iniciar uma viagem. É assumir o comando de uma missão de contenção. Cada metro de asfalto que se desenrola frente às rodas é um campo minado de variáveis. Um buraco inesperado, uma curva mal projetada, um condutor distraído que entra na tua frente. Aqui, o conhecimento teórico e o cumprimento normativo fundem-se com a intuição, a tecnologia e uma frieza mental extrema. Este capítulo não fala do perigo em abstrato, mas da resposta concreta. É a crônica de como o homem, armado com engenharia, estratégia e pura vontade, trava uma batalha diária para levar o caos potencial de um ponto A a um ponto B, sem que no trajeto se desate o inferno. É a guerra silenciosa que se trava a 60 milhas por hora, onde a vitória é chegar e a derrota é inimaginável. A cama de aço, reboques especializados e a busca pela segurança perfeita. Frente à instabilidade inerente de uma bobina sobre um piso plano, a engenharia responde com uma solução elegante e total. Se o problema é que a besta pode rodar, desenhemos uma prisão que se adapte à sua forma. Aqui nascem os reboques especializados, como os famosos modelos de empresas como Adams Trucking. Estes não são semi-reboques convencionais, são instrumentos de precisão. Sua característica definidora é uma cama integrada, uma superfície curva, um vão exatamente moldado para receber o diâmetro da bobina que a abraça por baixo em um arco que pode superar 180 graus. Esta cama não é passiva. Está construída com vigas de aço reforçado que se curvam para cima nas extremidades, formando barreiras físicas que impedem o deslocamento lateral.
Sua superfície está revestida com materiais antiderrapantes de alta fricção, frequentemente ripas de madeira dura ou compostos de borracha metálica, que mordem a superfície do aço, evitando o mínimo deslize. Os pontos de ancoragem não são simples argolas soldadas. São estruturas maciças, integradas diretamente no chassi do reboque, desenhadas para que as correntes passem pelo olho da bobina com um ângulo perfeito, maximizando a força de fixação. A segurança que oferecem é quase cirúrgica. A bobina deixa de ser uma carga sobre uma plataforma para converter-se em uma peça encaixada em um mecanismo. O risco de que rode, mesmo se uma corrente falhasse, reduz-se de maneira drástica. No entanto, esta perfeição tem um preço elevado e um compromisso total. Estes reboques são monogâmicos. Seu design específico torna-os inúteis para qualquer outra coisa que não seja transportar bobinas de um diâmetro muito similar. Não podes carregar maquinário, contêineres ou caixas paletizadas neles. São veículos de um só propósito, um investimento enorme que só é rentável para empresas que se dedicam exclusivamente a este nicho. Encarnam o dilema eterno da segurança especializada. Oferece uma proteção superior, mas em troca de flexibilidade e com um custo inicial que muitas operações menores ou diversificadas não podem assumir. Por cada reboque com cama que percorre a estrada, há dezenas de plataformas planas convencionais carregando bobinas, confiando na arte da amarração e na perícia do condutor. A cama é o sonho da engenharia. A plataforma plana, a realidade da indústria. Plano de batalha. A rota como exercício de precisão militar. Com a besta assegurada, seja em uma cama ou sobre correntes, o seguinte passo não é pisar no acelerador. É estudar o mapa. Um condutor de bobinas não escolhe a rota mais curta, mas a menos perigosa. Esta planificação é um exercício de estratégia militar onde o inimigo é a própria infraestrutura e a física do movimento. Cada elemento do caminho deve ser analisado com desconfiança. As pontes são os primeiros pontos de veto. Seus limites de peso, frequentemente muito abaixo das 80.000 libras do conjunto, são linhas vermelhas absolutas. Cruzar uma ponte fraca com 30 toneladas concentradas em uns poucos metros quadrados é uma temeridade que pode terminar em colapso estrutural. As estradas secundárias, com suas curvas fechadas e inclinações insuficientes, são armadilhas letais. Uma curva feita a uma velocidade inadequada pode gerar forças laterais que superem a fricção das camas ou a tensão das correntes, iniciando um deslizamento lento e imparável. As ladeiras acentuadas, tanto subidas quanto descidas, são outro campo de minas. Em uma descida longa, o peso massivo quer impulsionar o caminhão para frente, submetendo os freios a um estresse infernal e aumentando o risco de que a carga empurre o veículo. Em uma subida extrema, o esforço do motor pode transmitir vibrações perigosas através do chassi. Finalmente, o trânsito denso é uma ameaça onipresente. Não é o mesmo que uma bobina se solte em uma estrada rural vazia do que em uma interestadual na hora do rush. A rota ideal é uma linha serpenteante que une rodovias principais em bom estado, evita centros urbanos, elude pontes suspeitas e prioriza retas longas e ladeiras suaves. O condutor, neste momento, deixa de ser um operário para tornar-se um estrategista, um general que planeja a campanha de sua coluna blindada, sabendo que o terreno será tão decisivo quanto a fortaleza de suas próprias tropas. Os sentidos do gigante, tecnologia e vigilância em tempo real. Nesta batalha, o condutor já não está completamente sozinho. A tecnologia moderna chegou como um oficial de inteligência, proporcionando olhos e ouvidos onde antes só havia intuição e experiência. O primeiro avanço são os sensores de tensão. Estes dispositivos, integrados nos pontos de amarração ou nas próprias cintas, monitoram constantemente a força aplicada sobre cada corrente. Se durante a viagem, devido às vibrações ou a um movimento brusco, a tensão cai abaixo de um limite seguro ou, pelo contrário, se eleva perigosamente por um deslocamento da carga, um alarme sonoro e luminoso ativa-se na cabine. É uma advertência antecipada, um sussurro eletrônico que diz: algo não está bem, muito antes de que o condutor possa perceber o problema pelo retrovisor ou pelo comportamento do veículo. O segundo aliado é a geolocalização inteligente. Os sistemas de roteamento modernos não calculam apenas a distância.
conectados a bancos de dados que registram o estado das estradas, podem sugerir rotas com menor índice de vibração ou evitar buracos conhecidos que poderiam dar um golpe seco na carga. Além disso, os sistemas de estabilidade eletrônica, ESC, e os monitores de inclinação nas cabines atuam como um copiloto de reação rápida. Diante de uma manobra evasiva brusca, o sistema pode aplicar freios individuais para corrigir um balanço perigoso do conjunto. O monitor de inclinação mostra em tempo real o ângulo do reboque em relação ao cavalo mecânico, alertando sobre qualquer assentamento anômalo da suspensão que indique um deslocamento da carga. Esta rede de sensores e algoritmos não substitui o condutor, aumenta-o. Dá-lhe um sistema nervoso estendido ao longo dos 60 pés do seu veículo, permitindo-lhe sentir o que acontece na parte traseira como se fosse uma extensão do seu próprio corpo. É a ponte entre a habilidade humana e a precisão infalível da máquina. O peso invisível, a psicologia do homem que leva um míssil. E assim chegamos ao núcleo de tudo, ao elemento que nenhuma cama de aço, nenhum sensor nem nenhuma rota perfeita pode substituir, a mente do homem ao volante. O condutor de bobinas não transporta mercadoria, custodia um potencial catastrófico. Esta verdade o acompanha a cada segundo, desde o momento em que o guindaste deposita a carga até que a descarrega no seu destino. O desgaste psicológico é lento, constante e profundo. A concentração requerida não é a de uma viagem longa comum. É a de um piloto de caça em missão. Deve escutar o som do motor e da carroceria, buscando a mudança de tom que indique uma vibração anormal. Deve ler o comportamento do caminhão em cada curva, sentindo através do volante e do assento se a massa às suas costas se move em harmonia ou começa a ir por conta própria. Seus olhos revisam constantemente os retrovisores laterais, não apenas para mudar de faixa, mas para ver o perfil da bobina, assegurando-se de que não mudou sua sombra, sua posição relativa. A analogia de pilotar um míssil controlado é exata. Tens um artefato de poder imenso sob teu controle, e teu trabalho é guiá-lo através de um mundo cheio de imprevistos, mantendo a calma enquanto sabes que uma falha nos sistemas, ou no teu próprio julgamento, terá consequências terminais. Esta pressão não se apaga ao final do turno. Muitos condutores admitem que dormem com um olho aberto, figurativa e às vezes literalmente. O estresse acumula-se em silêncio, manifestando-se em insônia, tensão constante e uma seriedade que afasta a frivolidade. Não é um trabalho, é uma vocação de risco aceito. O condutor é um guerreiro da estrada, mas seu campo de batalha é mental. Sua arma principal não é a força, nem sequer a experiência, mas um temperamento de aço forjado na aceitação diária de uma responsabilidade esmagadora. Leva vidas em suas mãos, a sua e a dos outros, e essa carga, invisível mas mais pesada que qualquer bobina, é a que define verdadeiramente a profissão. Assim, na próxima vez que vires um destes caminhões, lento e solene na faixa da direita, com seu cilindro gigante assegurado por um labirinto de correntes, não vejas apenas um veículo. Vê o ato final de um drama de 2 atos. Se hoje olhaste com novos olhos para esse caminhão que leva uma bobina, se sentiste um calafrio de respeito pela complexidade e pela coragem que existem por trás, então esta história cumpriu seu propósito. Subscreve, porque nesta estrada, cada carga é uma lenda rolante esperando para ser contada. Cuida-te e respeita o gigante e o homem que o guia.